Em um levantamento realizado pelo portal Metrópolis, concluiu-se que Bolsonaro cumpriu 24,5% das promessas de sua campanha em seus 3 anos. Foram 53 propostas anunciadas por ele em 2018, porém só 13 foram cumpridas na íntegra, e 20 parcialmente e outras 20 ainda nem saíram do papel. Neste sábado, dia 1º, o governo de Bolsonaro completa 3 anos. E neste período, ele cumpriu apenas 24,5% das promessas em sua campanha, conforme indica um levantamento feito pelo portal Metrópolis. A análise foi efetuada com base no programa de governo apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral em 2018 pelo então candidato. Talvez o tempo perdido em uma cerquinha fazendo críticas, xingamentos, ataques, contradições, as polêmicas em que se envolveu durante o seu mandato, não lhe sobrou tempo para pôr em prática as suas promessas. Ou tudo foi proposital para que o eleitor não lembrasse delas. Fato é que as redes sociais e a imprensa também deixam registrado essas promessas feitas em campanha. E o eleitor, desta forma, pode lembrar e cobrar. A reportagem analisou 53 propostas anunciadas por Bolsonaro nas mais de 80 páginas do programa batizado de Projeto Fênix. Deste total, 20, ou seja, 37,7%, não saíram do papel e outras 20 foram parcialmente cumpridas ou estão em andamento. Em áreas consideradas importantes pelo governo, como a economia e segurança pública, a taxa de promessa não cumpridas foi ainda maior, de 45,4% e 53,8%, respectivamente. O que o governo Bolsonaro fez na segurança foi deixar a roda rodando e se beneficiar das medidas implementadas em gestões anteriores. Em paralelo, Bolsonaro foi à formatura de policiais, investiu pesado nas políticas de armamento, na conquista da base eleitoral, relata o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Renato Sérgio de Lima, ao portal Metrópolis. Um governo que prometeu muito, fez pouco, mas ainda assim fica parcialmente bem na foto, pois consegue fazer a imagem do amigo dos policiais, resume o especialista. Houve uma promessa de inflação baixa, de juros baixos e de geração de emprego, mas nada disso aconteceu. As promessas de privatização não aconteceram, com exceção da Eletrobras. Tudo isso traz o aumento da desconfiança e tira a expectativa do empresário, do consumidor e dos investidores no Brasil. É o que avalia o economista Ciro de Avelar. Para realizar a análise, o portal Metrópolis consultou especialistas em diversas áreas, conferiu legislações e releases publicadas e instou o próprio governo. Na economia. Embora tenham ocorrido avanços importantes na economia, considerada a área-chave para o governo Bolsonaro, em função da importância atribuída ao então posto Ipiranga, Paulo Guedes, a gestão federal pretendia melhorar determinados indicadores financeiros, que acabaram piorando. Além disso, diversas propostas só foram cumpridas de maneira parcial. Entre as promessas que viraram realidade estão a independência do Banco Central, que dá mais autonomia para a autoridade monetária, a carteira verde-amarela, que flexibiliza modalidades de contratação, e a criação do Banco Único, uma plataforma de simplificação de abertura e fechamento de empresas. E foi lançado o Auxílio Brasil, que é um programa assistencial que substituiu o Bolsa Família. Por outro lado, os índices de inflação e desemprego e as taxas de juros apresentaram uma piora. A inflação deverá fechar 2021 em alta superior a 10%, o que corresponde à maior taxa registrada em 6 anos. E o desemprego subiu. A taxa básica de juros, a Selic, começou 2019 em 6,5%. Atualmente está em 9,25%. As proposições relacionadas à reestruturação do mercado financeiro avançaram pouco ou aquém do esperado. É o caso da reforma da Previdência, que não contou com a capitalização defendida por Guedes.
Já a tributária não andou, mesmo com 2 projetos enviados pelo Palácio do Planalto ao Congresso. Na questão da burocracia estatal, o governo encaminhou proposta de reforma administrativa que permanece engavetada. Questionado, o próprio ministro da Economia admitiu que a pauta não era prioridade do presidente. No campo das privatizações, as conclusões ficaram restritas. O governo conseguiu aprovar no Congresso a privatização da Eletrobras, mas a iniciativa ainda não foi consolidada. Também está em trâmite o projeto de privatização dos Correios. O texto aprovado pela Câmara aguarda análise do Senado. Além de não ter passado outras empresas públicas para a iniciativa privada, o governo ainda criou uma nova estatal, a Nave Brasil Serviços de Navegação Aérea, responsável pelo controle aéreo do país. Na política, apesar de ter prometido não negociar com partidos do Centrão, Bolsonaro deu cargos a políticos do bloco já no seu 2º ano de mandato. E em 2021 foram entregues ministérios chaves a expoentes das legendas. Além disso, as emendas de relator batizadas de orçamento secreto beneficiaram deputados federais e senadores que votaram a favor do governo em pautas importantes. Fato que aconteceu, por exemplo, na votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC 23/2021, que ficou conhecida como PEC dos precatórios e possibilitou o pagamento do Auxílio Brasil. Ainda na transição, Paulo Guedes prometeu reduzir o déficit público primário, receitas menos despesa, no primeiro ano de governo. Ao contrário da promessa, 2019 foi o 6º ano consecutivo de déficit. O rombo foi de 95 bilhões, 1,3% do PIB. Em uma tentativa de amenizar, o governo ressaltou que aquele foi o menor resultado negativo desde 2014. Na segurança pública, o Bolsonaro não cumpriu definitivamente nenhuma das promessas feitas nas áreas de segurança pública, segundo a análise do portal Metrópolis. Medidas mais objetivas, como o fim da progressão de penas e das saídas temporárias, a redução da maioridade penal para 16 anos e a tipificação como terrorismo de invasão em propriedades privadas, não saíram do papel e da boca do presidente. Houve avanço na flexibilização da posse e do porte de armas, mas parte dos decretos foi suspensa após uma decisão da ministra do Supremo do Tribunal Federal, a Rosa Weber. O mandatário prometeu enfrentar o crime e cortar a corrupção. Neste caso, o número de assassinatos cresceu 4,7% em 2020, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ao longo do ano passado, 50.033 pessoas foram vítimas de mortes violentas intencionais. O dado é menor se comparado à média dos 9 anos anteriores, 53.328 assassinatos, mas interrompe uma sequência de 2 anos seguidos de queda. Além disso, a corrupção não foi cortada. Escândalos estouraram na atual gestão, envolvendo ministros, parlamentares aliados e familiares do próprio presidente Jair Bolsonaro. O titular do Planalto disse ainda que investigações não serão mais atrapalhadas e que a justiça poderá seguir o seu rumo sem interferências políticas. Bolsonaro, porém, é acusado de interferir politicamente na Polícia Federal. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, teria enviado relatórios ao senador Flávio Bolsonaro, denunciado por rachadinha. A proposta de Bolsonaro é uma carta em branco, não diz absolutamente nada e durante o governo, Bolsonaro se beneficiou das medidas que foram feitas em 2018, como a mudança do dinheiro das loterias para a segurança, explica o Sérgio Lima, presidente do Fórum. A queda do número de assassinatos registrada no primeiro ano do governo também teria sido fruto da gestão alternativa, segundo o especialista. Quanto ao Estado, Bolsonaro prometeu reduzir pela metade o número de ministérios. Antes havia 29, hoje são 24, com o desmembramento do Ministério da Economia e da criação do Ministério do Trabalho e Previdência.
O atual presidente também prometeu cortar despesas e reduzir as renúncias fiscais. Houve corte de gastos, inclusive em áreas consideradas importantes como educação. Por outro lado, o Brasil deve deixar de arrecadar 457 bilhões com renúncias fiscais em 2021, estima a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco, que critica Bolsonaro pela inércia ante os privilégios tributários. Com as relações exteriores, o governo Bolsonaro fez novos pactos bilaterais, como o novo acordo automotivo Brasil-Paraguai e acertos com o Catar, nas áreas de economia, defesa e energia. Também houve avanços na relação do Mercosul com a União Europeia e redução de tarifas de impostos. Bolsonaro prometeu que o país iria deixar de louvar ditaduras assassinas. O presidente não mantém relações com ditaduras, como Venezuela e a Coreia do Norte. Por outro lado, fez uma viagem pelo Golfo Pérsico, na qual se reuniu com ditadores da região. Na educação, o governo lançou o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, a APECIM. Segundo nota publicada pelo Ministério da Educação, o MEC, em novembro deste ano, o PECIM está presente em 26 estados. Nem todas as capitais foram contempladas como prometido pelo presidente. Bolsonaro também disse que daria ênfase à educação infantil, fundamental e média e ao ensino à distância. Na educação infantil, fundamental e média, a gente teve de brigar contra o próprio governo, como ocorreu na discussão do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. É o que avalia a professora Catarina de Almeida Santos, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, a UNB. Tivemos retrocesso em tudo, da educação infantil à pós-graduação. No campo da pesquisa, olha o que o governo fez das agências de fomento. Pesquisadores se desligaram do país por causa dos cortes. Então, não dá para a gente dizer que Bolsonaro desenvolveu uma ação no sentido de avançar com exceções da aprovação do Fundeb, o que foi aprovado contra a vontade dele, complementa a especialista ao portal Metrópolis. Na saúde, houve o cumprimento de 3 das 5 propostas: a criação do Prontuário Eletrônico Nacional Interligado, o credenciamento universal dos médicos e a reformulação dos Mais Médicos. O Prontuário Único do Cidadão, o PEC, segundo o governo, já está disponível no aplicativo Conecte SUS Cidadão, onde é possível acessar o histórico clínico do indivíduo, como exames realizados, medicamentos dispensados, além da caderneta de vacinação com todos os imunizantes aplicados. O Ministério da Saúde também criou o programa Brasil Conta Comigo, no qual estão cadastrados profissionais de saúde, residentes e estudantes de medicina e instituições federais de ensino, habilitados para atuarem em todo o território nacional. Quanto à infraestrutura e energia, o governo avançou na promoção de mudanças no setor de gás natural ao regulamentar a nova lei do gás, que moderniza o marco legal do setor e na atração de investimentos para a modernização e a expansão dos aeroportos. A gestão federal deve chegar ao fim de 2022 com a marca de 50 terminais aéreos concedidos para a iniciativa privada. Foi o que afirmou o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas. Sobre a Petrobras, houve a venda de refinarias e da distribuidora BR, por exemplo. O novo presidente da Petrobras passou a realizar a paridade de preços com períodos mais longos. Veja que há pouco mais de 60 dias as grandes distribuidoras chegaram a alertar a possível falta de produtos refinados no Brasil devido à alta defasagem de preços com o mercado internacional. E a utilização de hedges apropriados não foi realizada para proteger os investidores. Como explicou o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal, a Sindicombustíveis DF, Paulo Tavares. E desta forma conclui a análise do portal Metrópolis. Repórter Nilton Santos para o canal NBS.